nova estação. Eu quero falar sobre um novo período e uma nova oportunidade de restauração. Em uma nova estação, nós temos novas oportunidades de sermos restaurados. E eu quero mostrar isso através da vida do José. José é um personagem muito conhecido das Escrituras, como foi mencionado pelo Damião aqui, um dos patriarcas. Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac e ele era bisneto de Abraão. Ou seja, José tinha uma herança genealógica, uma descendência abençoadora. Um legado de fé acompanhava a história da família de José. Então é muito importante a gente observar que o que acontece com José acontece porque Deus tinha planos, tinha propósitos a realizar na vida dele. E esses planos e propósitos exigiriam de José uma nova atitude, um novo coração, uma nova mentalidade e um novo sentimento. Então José vai passar por um processo muito conhecido de escravidão. São 13 anos debaixo de escravidão. E nesses 13 anos, José passa de um poço para a casa de um importante general do exército do Egito. Da casa do importante general do exército do Egito, José passa para a cadeia, e da cadeia, José é levantado por Deus para se assentar na segunda posição mais importante do Egito. Então são 4 fases na vida de José, que se a gente for falar sobre cada uma dessas 4 fases, nós temos aí uma série de ministrações para passarmos aqui bons domingos falando sobre isso. Mas eu quero te mostrar algo que salta aos meus olhos quando fala sobre um novo período de restauração que nós vivemos quando entramos em uma nova estação. E o que está escrito aparece no verso de número 5 de Gênesis 37, por favor acompanhe comigo. Gênesis 37 e verso de número 5. Enquanto você abre e localiza, diga comigo: José é um modelo sobre bom aproveitamento de uma restauração. O que eu quero dizer com isso? Se você quer modelos bíblicos sobre pessoas que aproveitaram bem o seu processo de restauração, José é um desses modelos. A palavra diz no verso 5 de Gênesis 37: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Verso 9: e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 11. Você pode ler? 1, 2, 3. Duas atitudes aparecem aqui com relação aos sonhos de José. José tem um sonho, depois tem um outro sonho, depois tem a reação da família em relação aos sonhos de José. E se você observar, 2 comportamentos surgem para reagir aos sonhos de José. O primeiro comportamento é o comportamento dos irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos o invejaram. Em outras palavras, os seus irmãos não suportaram o nível de sonho, o nível de intimidade, os propósitos de Deus na vida de José. Eles ficaram profundamente incomodados. Essa foi a primeira reação, uma reação de inveja. Só que não para por aí, há uma segunda reação. E esta reação nós observamos na vida de Jacó, de Israel, pai de José. A Bíblia diz que ele guardava essas coisas no seu coração. Diga isso comigo: de um lado inveja, de outro lado guardando no coração. Perceba, 2 reações aqui que vão aparecer e acompanhar pessoas que sonham. 2 reações. Os sonhos,
eles podem despertar, ser gatilho de inveja para pessoas, ou sonhos pode ser um gatilho de trazer aliados para perto que vão impulsionar o sonho que você tem. Acho que você não entendeu isso. José estava numa mesma família, com irmãos que o invejavam, mas com um pai que não repreendeu, guardou o sonho de José no seu coração. E por que ele guardou? Porque ele sabia que Deus tinha falado com José. Então, o pai de José, Jacó, ele se posiciona como um apoiador, como alguém que acreditou, como alguém que vai impulsionar o sonho do seu filho. Irmãos, é muito comum nós recebermos de Deus visão, recebermos revelação, recebermos direção pela palavra de Deus, e é muito comum pela nossa euforia, pelo nosso entusiasmo, a gente sair falando para pessoas erradas. E pessoas erradas, quando você conta um propósito de Deus, ela não apoia, ela não impulsiona, ela não guarda no coração, ela não vai orar por você, pelo contrário, ela vai invejar. Isso aconteceu com José. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite: tome cuidado com os propósitos que Deus deposita no seu coração. Guarde isso como algo muito precioso. E solte, libere, compartilhe com gente certa que Deus levanta para impulsionar e para apoiar o que Deus vai fazer através de você. Então, enquanto o pai guardava no coração, os irmãos o invejavam. O que nós percebemos é que esta inveja foi o gatilho de todo o processo na vida de José, porque na realidade Deus não desperdiça absolutamente nada no nosso processo. O José foi rejeitado pelos irmãos, mas Deus usou a rejeição do José para criar nele musculatura, fibra, dependência de Deus. Até a maldição que os irmãos de José, você conhece a história, eles queriam que José morresse por ser o preferido do pai. Até a maldição, o ódio, a inveja dos irmãos, Deus converteu aquilo em algo favorável para a trajetória e o propósito que Deus tinha na vida de José. Deus fez algo. Então, a gente tem que parar um pouco de se vitimizar, irmãos. Ai, aquela pessoa não gosta de mim. Ai, eu estou sendo odiado. Ai, estão me invejando. Ai, alguém pegou a minha ideia que eu ia empreender e empreendeu primeiro do que eu. Deus está falando com alguém aqui. Ah, aquela vaga de trabalho, eu estava confiante que era minha, mas eu perdi. Irmão, para de se vitimizar. Porque a vaga de trabalho que você não entrou, o negócio que você não empreendeu, a inveja, o ódio, a rejeição que você experimentou, tudo isso faz parte do propósito de Deus para a tua vida. E fez parte do propósito de Deus na vida de José. Então, existem alguns passos para a gente aproveitar o processo de restauração numa nova estação. Diga isso comigo: para aproveitar o processo de restauração numa nova estação, eu preciso, número 1, entender que restauração começa nos piores momentos. A restauração na vida de José, isso nós ouvimos no Experiência. A restauração na vida de José começou ele estando no poço. No poço. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Não precisou José sair do poço para começar o propósito de Deus na vida dele. Ele estava no poço. Gênesis 37, que é o capítulo que nós estamos lendo, no verso 23 e 24, mostra isso. Os irmãos de José tirando a túnica de várias cores que o pai tinha dado para ele e jogando José no poço. E quando jogam no poço, a Bíblia diz que ali não tinha água, né? E José fica no poço. Só que no poço,
eu penso, José começou a refletir os seus erros, a sua precipitação, a sua imaturidade em contar os sonhos para os irmãos, a sua falha com os irmãos, a sua imaturidade em despertar a cobiça e o ódio dos irmãos, mostrando a sua túnica de várias cores. Então José começa a processar tudo o que ele viveu. O ódio entre os irmãos, às vezes nos assusta, mas se você for ver, é uma realidade bíblica, irmãos. O ódio na família é uma realidade bíblica. Você vai se lembrar que quem matou Abel não foi o diabo. Aliás, foi o diabo usando o irmão dele. Caim matou Abel. Você vai se lembrar que Jacó, quando nasceu, junto com seu irmão gêmeo Esaú, e ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, e mais tarde ganha o direito da primogenitura por uma manobra totalmente maliciosa contra o seu irmão. Esaú, ele tem despertado um ódio contra Jacó. Havia ódio entre Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Então, a Bíblia mostra essa realidade do ódio familiar. Mas para muitos de nós isso é uma surpresa. Para muitos de nós, alguém pensa assim: como? Alguém do meu próprio sangue pode me odiar? Pois é, vai odiar. Pois é uma realidade. Eu oro a Deus que você não tenha ninguém na sua família que te odeie. Mas pode ser que aconteça. Muitos relacionamentos familiares são rompidos por causa do ódio, da cobiça, da inveja, do ego de irmãos. Essa realidade está na Bíblia, essa realidade acompanha a história das famílias ao longo dos séculos. Essa é a nossa realidade, quer a gente aceite ou não. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver um José que não olha essa situação com maus olhos. Pelo contrário, ele percebe naquilo uma oportunidade que Deus está lhe dando. Meus irmãos me jogaram no poço, mas é do poço que eu vou viver a minha experiência de transformação. É no poço que Deus vai começar o meu processo. É no poço que eu vou começar a refletir algumas coisas. E todos nós aqui podemos assumir que isso é real. Quantos de nós aqui, irmãos, só passamos a refletir algumas coisas quando a gente só está na pior? Quantos de nós só passamos a refletir a importância de alguma coisa quando nós perdemos ela? Quantos de nós só passamos a dar valor a alguma coisa quando aquela coisa nos é tirada? Essa foi a realidade de José. Então, o José começa o processo de restauração dele lá dentro do poço, no fundo do poço, mas nesse local ele entendeu que se Deus fosse com ele, ele poderia lançar um alicerce firme para avançar para os propósitos que Deus tinha para a vida dele. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, no fundo do poço, você pode lançar um alicerce firme, que vai construir, que vai edificar, que vai preparar você para os propósitos que Deus tem para a tua vida. No fundo do poço você pode aproveitar. Em segundo lugar, o José, ele percebe que a restauração está aperfeiçoando o caráter dele. Olha o que diz, vamos dar um salto na Bíblia, capítulo 39, que continua contando a história de José, verso 2 a 4. Olha o que diz aqui. E o Senhor estava com quem? Com José. Ele foi o quê, gente? E ele estava na casa do seu senhor egípcio. 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo quanto ele tinha. Um dito popular diz: quer conhecer alguém? Entregue poder para essa pessoa.
Quer conhecer o caráter de alguém? Dê poder para ela. Dê poder. O poder revela, o dinheiro revela caráter, princípios, valores de uma pessoa. E José estava na casa de Potifar, mas ele carregava um legado de fé, um legado de princípio, um legado de posicionamento espiritual, um legado de relacionamento com Deus, e ele sabia: eu não vou manchar a minha história por pouca coisa. Eu não vou impedir os propósitos de Deus. E ele foi servindo ali na casa de Potifar com fidelidade, e Potifar vendo aquilo. Então, para cada resultado positivo que José construía, o Potifar acrescentava mais para ele, de modo que o versículo 4 vai dizer que chegou um momento em que o Potifar entregou tudo na sua casa sob os cuidados de José. Tudo. Por quê? Porque Deus prosperou José. Por quê? Porque José era leal. Por quê? Porque José fazia as coisas e não precisava pegar nada para ele. Por quê? Porque José tinha caráter, irmão. Então, quando a gente olha para esse texto bíblico, eu percebo que a restauração, para vivermos uma nova estação, vai transformar e aperfeiçoar o nosso caráter. Caráter. Nós estamos vivendo um tempo da história humana em que vivemos uma crise de caráter, uma crise de credibilidade. Muitas pessoas recebem autoridade, recebem confiança, recebem dinheiro, recebem muita coisa, e por não saber como lidar com aquilo, eles perdem. Eu conheci a história recente de um empresário cristão, que ele contratou uma pessoa com um bom salário, um bom pacote de benefícios, e ele disse assim: bom, essa pessoa é cristã, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai ser leal, vai ser fiel, vai ser justa nos seus acordos, e essa pessoa vai trabalhar e ajudar o negócio a crescer. Sabe o que aconteceu? Ele foi roubado. O cristão que ele colocou com bom salário, com bom pacote de benefícios, foi o cristão que roubou ele. E aí esse empresário falava, contando a história para mim, mais um grupo de 2 ou 3 pessoas, ele falava assim: eu contratei um cristão pensando que eu não seria roubado, mas é justamente por um cristão que eu fui roubado. Irmãos, quando alguém confiar em você, leva isso muito a sério. Não brinca com isso não. Sabe por quê? Pode ser que através daquela entrega de confiança, Deus está revelando algo sobre o seu propósito, algo sobre o seu destino profético. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que são fiel no pouco, no muito serão colocados. Aprenda algo: se a gente não consegue ser leal e fiel em coisas poucas, nós não seremos leais e fiéis nas coisas grandes. Essas coisas grandes não vão chegar para nós. Por quê? Por causa da deslealdade. Então, por que que o Potifar acrescentava e chegou a um ponto de dizer: não, tudo na minha casa fica aos cuidados de José? Por causa da confiança, caráter, o princípio que José carregou ao longo de toda uma vida. O caráter é o que somos quando ninguém está olhando. O caráter é a nossa essência. O caráter é aquilo, são o conjunto de atitudes que a gente tem quando nós lidamos com algo de confiança, com as pessoas. Então, irmãos, para uma nova estação, nós temos que ter uma abertura diferente para sermos restaurados. E uma das coisas que Deus vai restaurar é o nosso caráter. O caráter do povo de Deus, irmãos, vai ser restaurado numa nova estação. O povo de Deus vai voltar a brilhar, ser sal da terra, ser luz do mundo. E algo interessante que aparece na Bíblia, em Amós capítulo 5, e verso 14, o profeta diz:
busquem o bem e não o mal, para que vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele estará convosco, como vocês dizem. Sabe o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo assim: Israel, vocês dizem que o Senhor está com vocês, mas vocês estão fazendo tudo errado do que Ele mandou. Israel, se você está fazendo tudo errado do que Deus mandou, Ele verdadeiramente não vai estar com você. Para que Deus esteja, para que Deus confirme, para que Deus avance nesse processo, a gente precisa buscar o bem, fazer o bem. Tanto é que o profeta diz: façam bem, busquem o bem, e assim, olha o sentido do texto, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco. Porque se for de outro jeito, Ele não estará. Porque se for de outro jeito, Deus não estará. Então, o compromisso profético do cristão é impor limites à iniquidade, é agir de forma justa, é fazer a luz de Cristo brilhar o máximo possível através da justiça. O Senhor Jesus ensinando no Sermão da Montanha, aliás, não é Sermão da Montanha, é Sermão da Montanha sim, é Sermão, agora que eu lembrei. Mateus capítulo 5, deixa eu mostrar a vocês isso. O Senhor Jesus, Ele ensinou algo muito precioso sobre justiça. Mateus capítulo 5, e versículo de número 6, Sermão da Montanha, Ele disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê, irmãos? Fartos. Quem tem fome e sede de justiça, age de forma justa. Efésios capítulo 6 fala que parte da nossa armadura é a couraça da justiça. E a justiça que vestimos não é a nossa, é a justiça da obra perfeita de Cristo na cruz. Nós estamos vestidos da justiça de Cristo, e porque estamos vestidos dele, nós somos pessoas justas. O nosso caráter tem que melhorar, igreja. O caráter tem que ser aperfeiçoado. Temos que ser mais justos. Temos que ser mais leais. Temos que honrar com a nossa palavra. Temos que fazer valer a nossa palavra. Pastor, mas isso vai trazer prejuízo às vezes. Não importa. Deus será conosco. E o prejuízo que eventualmente teremos vai ser convertido em bênção para nós. Pastor, eu não vou manter minha palavra porque eu vou ter prejuízo. Mantenha e espere, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Salmos 15 diz que as pessoas que habitarão no tabernáculo do Senhor são aqueles que andam em sinceridade. Salmos 15, verso 2. São aqueles que praticam a justiça. São aqueles que falam de forma verdadeira. Verazmente é forma verdadeira, segundo o coração. São aqueles que não difamam com a sua língua o próximo, e nem faz mal ao próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Essas pessoas habitarão no tabernáculo do Senhor. Então a justiça faz parte de um plano de Deus, faz parte da transformação de Deus no nosso caráter, e a gente precisa ter o caráter transformado quando falamos de justiça. Em terceiro lugar, precisamos viver uma restauração de modo que as nossas atitudes e reações elas mudem. Todas as vezes que somos tratados no nosso caráter, Deus nos dá uma oportunidade de mudar a nossa ação, a nossa reação, as nossas atitudes. E isso aconteceu com José.
José viveu esse momento de tratativa de Deus, e algo impressionante que acontece é quando José, ele é colocado no trono, os irmãos dele voltam para buscar alimento no Egito, e a palavra de Deus diz que no Egito, os irmãos dele vindo buscar alimento, naquele momento que ele tinha de tudo para se vingar do irmão, não é essa a atitude do José. José faz exatamente o oposto. Gênesis 45 e verso 4, veja o que diz a palavra: e disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha que coisa poderosa. Para a conservação da vida eu passei o que passei. José está vendo propósito e sentido no seu sofrimento. Deixa eu lhe dizer algo. Hoje, talvez você não vê sentido nenhum no seu sofrimento. Mas quando os propósitos de Deus começarem a ganhar forma em você, você vai chegar lá na frente e vai dizer: é por isso que eu passei o que passei. É por isso que a minha história foi tão traumática, foi tão debaixo de rejeição, foi debaixo de tanta privação, foi debaixo de tanta dor e sofrimento. O sentido do sofrimento aparece lá na frente. E não nesse momento que você está vivendo hoje. E José percebeu isso, porque essa fala que ele tem para os irmãos revela isso, revela um coração que perdoou, revela um coração cheio de Deus, revela um coração disposto a lidar com a dor de assumir o prejuízo, porque perdão é assumir o prejuízo. É isso que José fez. O verso 8 do capítulo 45 de Gênesis, José afirma: não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Pensa lá na frente, você chegando para a pessoa que mais te ofendeu, que mais te rejeitou, que mais te invejou, e você dizer para a pessoa assim: pois é, não foi algo seu, não foi uma atitude apenas sua de ofensa, de inveja, de cobiça, não foi. Foi o Senhor usando você para que os propósitos dele fossem despertados na minha vida. Imagina você chegando lá na frente e tendo esse porte de conversa com quem mais te ofendeu, com quem mais te rejeitou, com quem mais te invejou. É o que José está fazendo. Esse porte de diálogo aqui mostra o nível de restauração que ele viveu. Um último texto que eu quero ler com vocês está no Novo Testamento, Mateus capítulo 21. Por favor, me acompanhem, verso 28. Mateus capítulo 21 e verso 28. Esta é a parábola dos dois filhos. E nessa ocasião, Jesus, ele está falando a uma audiência que está pensando que eles estão agradando a Deus. E aí Jesus conta essa parábola, que começa da seguinte forma: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse o quê, gente? Ele disse: não quero. Mas depois, ele se arrependeu e foi.
E dirigindo-se ao segundo, ele falou de igual modo. E o segundo respondeu para ele e disse: eu vou. Mas ele não foi. Verso 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Então Jesus disse para eles: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus, ou no reino de Deus. Jesus está dizendo a eles que por causa da abertura para a restauração, a abertura para reconhecer os seus pecados e se arrepender, por causa da abertura de coração de publicanos e meretrizes, eles entram no reino dos céus primeiro do que gente que já se acha que não tem o que se arrepender. Gente que se acha o selo da perfeição. Gente que olha para si e fala: eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho mais nada a transformar no meu caráter, o meu caráter é 100%. Jesus disse: no reino, meretrizes e cobradores de impostos entram primeiro por causa da abertura de coração. E aí eu trago para nós, para a gente encerrar o assunto aqui. Como é que anda o nosso nível de abertura de coração? Uma das principais marcas de alguém religioso é a marca de achar que não tem do que se arrepender. Minha vida é ótima. Sou crente, dou dízimo, participo da igreja, dou cestas básicas, eu sirvo na igreja. Não tenho do que me arrepender. Essa é a principal característica de um religioso. Religioso, ele se acha num patamar que não precisa de arrependimento. A gente falou sobre isso no Experiência, a importância de vivermos um choque de realidade para nos arrepender. E quando eu olho para esse texto, essa parábola dos dois filhos, em Mateus 21, Jesus está falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. O primeiro filho diz: eu não vou, mas ele se arrependeu. O que você disse para Deus que você não faria, mas o Espírito Santo te quebrantou, o Espírito Santo te tocou, você se arrependeu, foi lá e fez. Agora, em contrapartida, quantos de nós estamos como um segundo filho? Dizendo: não, eu vou fazer. Essa semana a gente não faz nada daquilo que nós combinamos. Nosso caráter precisa mudar. O nosso caráter precisa ser transformado. Nós precisamos aproveitar esse novo tempo, esta nova estação, para vivermos uma restauração profunda. Porque Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua família. Deus tem algo novo a realizar na sua história. Esse é um tempo favorável de Deus. Esse é um tempo liberado por Deus sobre a igreja. Mas entenda, se abra, reconheça, sai do pedestal de religião. Religião não leva ninguém para o céu, pelo contrário, alguns irão para o inferno por causa da religião. O que leva a gente para o céu é um relacionamento com Jesus. Cristianismo não é religião. Cristianismo é a vida de Jesus em nós. Alguém é chamado de cristão não porque ele é religioso, mas ele é chamado de cristão porque ele assumiu Jesus como modelo para a sua vida. Qual é o modelo que você está tendo? Qual é o modelo que você absorveu? Qual é o modelo que você abraçou e por causa disso, os propósitos de Deus estão se distanciando cada vez mais de você? Quando você analisa a sua vida, você olha e você fala: parece que está tão distante. Parece que aquela palavra que Deus liberou há tantos anos, há tantos meses, há tantos dias, parece que ela nunca vai se cumprir. Porque olha a minha vida.
O que nós precisamos, irmãos, quando identificamos esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, é nos arrepender. O arrependimento é a chave que abre a porta dos céus. Não há como vivermos algo novo se não nos arrependermos. Não há como mudarmos a nossa vida se a gente não se arrepende. Então, se arrependa. Observe melhor as suas atitudes de caráter. Perceba se ela está em sintonia com uma nova estação que Deus está introduzindo você. Perceba. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Eu reconheço que sou tão limitado e às vezes sou tão falho em comunicar aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Mas eu também sei, Espírito Santo, que o Senhor não é falho. Eu sei que o Senhor não erra. Eu sei que o Senhor fala muito melhor do que cada um de nós que estamos aqui. Por isso, Espírito Santo, traduz essas verdades ao coração de cada filho presente nesse lugar. Espírito Santo, convence-nos do pecado, convence-nos do nosso caráter distorcido, convence-nos das nossas falhas de caráter e ajuda-nos, pelo poder da sua presença em nós, a corrigir, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que dão o mau testemunho, nós não queremos ser aqueles motivos de escândalo. Por isso, Senhor, humildemente nós te pedimos, perdoa-nos. Nós nos arrependemos nessa noite, porque queremos viver tudo que o Senhor reservou para nós nessa nova estação. Nós não queremos ficar presos, atados, paralisados. Nós não queremos ser espectadores da obra que o Senhor está realizando em nós. Nós queremos interagir, nós queremos nos abrir, nós queremos te receber, nós queremos nos mover por fé. Nós queremos ver o teu reino ganhando forma em nós. Nós queremos ver que o teu reino não é comida, bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós queremos ver o teu reino se manifestando em nós com paz, se manifestando em nós com alegria, se manifestando em nós com justiça. Por isso, Senhor, desata de nós, quebra as cadeias que nos prendem, que as cadeias da religiosidade sejam totalmente desfeitas na nossa vida, que os cárceres da religiosidade sejam despedaçados agora, que haja em nós, Pai, um profundo e sincero quebrantamento, arrependimento. Senhor, leva a tua igreja a esse lugar de arrependimento. Leva-nos a esse lugar profundo, onde encontramos a fonte da água viva, onde nos encontramos com o Senhor, onde somos constrangidos pela sua presença, e não há outra atitude em nós, senão nos render em quebrantamento e arrependimento, Senhor. Faz isso conosco, muda o nosso caráter, muda a nossa atitude. Pai, um verdadeiro cristão não se conforma em dar a palavra e não cumprir. Um verdadeiro cristão não se conforma em prejudicar alguém, causar prejuízo para alguém. Um verdadeiro cristão não se conforma, Pai, em vender algo com preço maior do que aquilo realmente vale. Um verdadeiro cristão, Senhor, ele quer ter mãos limpas, ele quer ser cidadão que vai acessar o tabernáculo do Senhor. Por isso, Pai, muda a nossa vida, muda a nossa história, restaura o nosso caráter, que todo traço da queda que prejudicou a nossa vida, que por causa da obra perfeita da restauração, Senhor, da redenção que o Senhor fez na cruz, que esta obra alcance a nossa vida nessa noite. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Igreja, por favor, se coloca de pé. E eu quero te convidar
a orar. Eu sei que você concordou nesta oração, mas eu sei também que Deus quer ouvir você. Eu não sei se você vai orar com palavras ou sem palavras. Eu não sei se você não quer se expor. Então, se você não quer se expor, pense, ore em pensamento e fale para Deus qual é o seu desvio de caráter, qual é a sua marca de caráter que está prejudicando o seu crescimento, o seu amadurecimento, o seu aperfeiçoamento. Reconheça isso diante dele agora, mas ore, coloque a sua vida diante do Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, lava toda impureza da mente e do coração, lava toda malícia. Senhor, nós somos tão maliciosos, vemos maldade em tudo. Senhor, lava-nos, limpa-nos, que o poder restaurador do teu perdão toque as nossas vidas, liberte-nos da escravidão do pecado. Continue orando, enquanto adoramos o Senhor, continue orando. Coloque a sua vida diante dele, coloque o seu pensamento, o seu sentimento diante dele. Reconheça as suas falhas de caráter.